amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro, onde está? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olá, você pode ser feliz. Você precisa ser feliz, porque nós somos todos filhos de Deus. Eu, Padre Marcos, com muita alegria nesta manhã, estou aqui com você, participando nesse sábado maravilhoso, né? Porque é o dia da vida, é o dia que o Senhor nos concede estarmos aqui. Para quem ainda não me conhece, sou padre de São Paulo, capital. Sou pároco da paróquia Santíssima Trindade, São Paulo, capital, lá no Butantã. Já ouviu falar do Butantã? É ali mesmo. Então, eu estou na Avenida Marechal Fiuza de Castro, número 861, e tenho missa todos os dias lá, de segunda a segunda. E no domingo nós temos 4 horários de missa: 8 horas da manhã, 10 da manhã, 18h30 e às 20h30. E às quintas-feiras eu tenho uma missa carismática, uma missa de louvor, a partir das 20 horas da noite. Eu espero você lá, ok? Mas nós temos já, nessa manhã, que nós estamos tratando de um tema muito gostoso, muito interessante para nós, que é a alegria da ressurreição. Onde tem como pergunta: você tem medo da morte? Por isso nós já temos algumas pessoas que já estão entrando em contato conosco. Aqui nós temos a Maria José Gomes da Silva, que ela é do Ceará, de Limoeiro, ela já é sócia. E ela está pedindo oração por ela mesma, pela saúde da sua mãe, Maria Pinheiro, pelos seus filhos e netos também, né? Então, olha aí, Maria José, obrigado, Deus abençoe, tá, pela sua participação aqui conosco. Também já é sócia a Cirlei Aparecida Rodrigues da Silva. Ela pede oração pelo filho Caio e pede cura e libertação pelo meu primo, ela está dizendo, pelo trabalho dele e por toda a família. Isso, Cirlei. Então, nós já estamos em oração. Nos próximos blocos, vamos estar colocando aqui todas essas intenções. Também já é sócio o Tinin Cardoso de Campos. Ele é de Pancas, Espírito Santo. Pede oração por ele e por toda a família, para os companheiros do emprego dele. Que legal. Então, tá aí, ó, né? Irmãos, aquele que ficar sócio conosco, os que ficarem sócio conosco nesta manhã, no dia de hoje, né? E aqueles que já são sócios, os que ficarem hoje, se você ligar e fazer parte dessa família da Rede Século XXI, e os que já são, hoje, você ligando, você participando conosco no programa, você vai receber na sua casa, olha só que bacana, nós vamos fazer um sorteio, né? Dos que ligarem e daqueles que já são sócios, do meu CD e do meu livro. Olha aí, eu gravei um CD ao vivo lá na minha paróquia, Santíssima Trindade, com a participação do povo. O CD ficou lindo, lindo, né? Daqui a pouco nós vamos cantar algumas músicas dele também. E tem esse livro também, Não Há Mal Que Me Possa Vencer, pela editora Petra. Então, se você já é sócio, você também vai participar desse sorteio no final do programa. Você pode ter aí o CD e o livro. E se você também ficar sócio conosco hoje, fazendo parte dessa família, você também vai concorrer no sorteio a esse CD e esse livro. Então liga para nós, estou esperando você, viu? Irmãos, sobre esse tema, eu peguei no Catecismo da Igreja Católica alguns pontos que nesse bloco eu quero partilhar com você. Olha que interessante o que a nossa igreja
ela partilha em relação a essa questão da ressurreição e de nós não termos medo da morte. Vai dizer assim: cremos firmemente e assim esperamos que da mesma forma que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também depois da morte, os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado. E que Ele os ressuscitará no último dia, como na ressurreição de Cristo, também a nossa será obra da Santíssima Trindade. E aqui tem um ponto interessantíssimo no Catecismo que diz também assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante ao seu Espírito. Eu achei muito interessante essa parte aqui. O termo carne, a nossa carne, a sua carne, designa o homem na sua condição de fraqueza e de mortalidade. A ressurreição da carne significa que após a morte não haverá somente a vida da alma imortal, que a nossa alma é imortal, mas não haverá somente a vida da alma imortal, mas que mesmo os nossos corpos, membros mortais, também readquirirão vida. Então, daqui a gente começa a entender o quê? Que esse mesmo Espírito que ressuscitou o nosso Senhor, e Ele apareceu com um novo corpo, vai também ressuscitar a todos nós. Nós vamos ver depois, na sequência, que todos os que morrem, todos ressuscitarão. Todos ressuscitarão. Padre, até aqueles que não são justos, até aqueles que não são justos. Mas na ressurreição do último dia, que nós já vamos ver, todos ressuscitarão. Os justos para a vida eterna. Os que não conseguiram viver a justiça ou não viveram, ressuscitarão para a morte eterna. Meu irmão, minha irmã. Mas nós já começamos a entender o quê? Que o nosso corpo tem valor. Então nós estamos entendendo por Deus, que por isso que esse corpo nosso aqui, apesar dele ser perecível, dele envelhecer, dele ficar doente, o teu corpo, o Senhor pede para que nós cuidemos dele, porque ele não nos pertence. Porque no último dia da ressurreição, esse nosso corpo, apesar de um dia virar pó, Ele mesmo, o Senhor, vai ressuscitar esse corpo também, junto com a nossa alma, que é imortal. E uma das verdades colocadas na Sagrada Escritura e no Catecismo, é que Jesus, quando morre, ele aparece ressuscitado com as marcas do próprio corpo dele. E por isso, é confirmado que nós teremos algumas características desse corpo na ressurreição. Não sei, nós não sabemos como ainda. O padre vai aprofundar nisso. Mas então, irmãos, a gente começa a entender agora a riqueza da ressurreição. Isso é verdade de fé. Todos nós ressuscitaremos. Por isso, vamos fazer agora algumas breves reflexões. Por exemplo, o padre vai soltar um VT, agora para você assistir, de um testemunho de uma mãe que perdeu um filho num acidente. Horrível. É uma coisa doída demais. Vamos ver se ela está superando, se ela superou, como que ela está fazendo para lidar com essa questão da morte. E como que ela está reagindo, se levantando diante da palavra de Deus. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse VT que nós vamos colocar agora para você refletir conosco no nosso programa. Mesmo passando por tanto sofrimento, Luzia expressa sua confiança na presença de Deus em sua vida. E aí eu vejo o amor de Deus por mim, sabe? Entrei no coma na terça-feira, na quinta-feira o Senhor recolheu o Juninho. E foi assim o período que Deus preparou. Eu entrar no coma, Ele recolheu meu filho, depois assim, eles viveram um momento de velório, de enterro, de se refazerem para depois eles chegarem para mim de novo,
Após o acidente, Luzia conta como ficou sua relação com Deus diante da morte do filho. Na época, eu não perdi a fé. Eu fiquei de mal com Deus, porque Ele podia ter mudado a minha história, Ele não mudou. Mas eu também não posso ser egoísta, tantas mães entregam seus filhos, por que eu podia ser diferente? Nossa Senhora, que a Nossa Senhora teve, ela viu o sofrimento do filho dela, e ela assistiu tudo ali. E Deus foi bom, Ele não deixou eu assistir todo o sofrimento que ele viveu, né? Mesmo passando por momentos muito tristes, mais uma vez, Luzia mostra que nada a separou do amor de Deus. Hoje eu tenho certeza que Ele está diante de Deus adorando, só pode estar, porque senão, e eu tenho certeza que também intercede por mim. Se hoje eu ainda estou aqui, sabe, continuo na caminhada, agora eu caminho muito mais ainda, eu sei que eu tenho muito para dar, eu sei que eu tenho muito testemunho para poder falar, ajudar muitas mães que perdem filho, que entram em depressão, que ficam como eu fiquei, sabe? Eu sei que eu posso ajudar muita gente ainda com o meu testemunho, sabe? Então eu não paro, eu vou parar o dia que Deus falar, agora é hora de separar, né? E enquanto eu puder falar, eu vou estar falando, vou estar evangelizando, todo mundo passa pela cruz. A minha cruz foi essa, eu não sei se eu vou ter que passar mais vezes pela cruz, mas se eu tiver que passar, eu vou passar, porque eu sei que lá na frente eu vou encontrar a vitória, né? Porque Jesus passou pela cruz e veio a ressurreição, né? E nós também, foi para isso que nós fomos criados, né? Para poder servir, para poder lutar, para poder vencer e alcançar a vitória, e a nossa vitória é ir para o céu. E não adianta ficar de mal com Deus, não vai resolver nada, né? Para mim não resolveu nada. Pelo contrário, acho que Ele me fortaleceu ainda mais. Que testemunho dessa mulher, hein? Vocês viram, meus irmãos, minha irmã, vocês que estão nos assistindo, olha o testemunho que essa mãe colocou. Ela experimentou como nós estamos aqui na terra, a perda de um filho, do sangue dela, a carne dela. E na nossa humanidade isso aí realmente é um pedaço que vai junto. Você vê, ela chegou a dizer que ela não perdeu a fé, mas ela chegou a ficar por um tempo de mal de Deus. Ficou sentida. Porque teoricamente, pela naturalidade da vida, os pais vão primeiro. Mas quando vai um filho, é muito difícil. Mas ela mesma disse, de repente, depois ela começou a entender a nossa missão aqui na terra. Certamente ela ficou confiando, ela lembrou de Nossa Senhora, que é mãe de um único filho, Nosso Senhor, e que sofreu muito. Então, certamente, ela se colocou ali, também naquele lugar, falando, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? O Senhor que fala tanto da ressurreição, será que tantas e tantas missas, homilias, pregações, leituras do Evangelho está sendo em vão sobre a grandeza da ressurreição? Então, ela começou a refletir e começou a amenizar o coração dela, ela começou a aceitar, não é? Essa perda do filho, de uma maneira tão recente. E esse é um belíssimo testemunho, que hoje ela fala, eu estou aqui enquanto Deus permitir, e hoje eu tenho alegria de poder fazer por onde servir a Deus de alguma maneira, para que um dia nós possamos todos nos encontrar. Então, é por aí o caminho que o Senhor nos coloca, né? Por exemplo, tem uma outra questão que até nos mandaram um e-mail, não quer que seja identificado, que vem uma outra questão a respeito do medo da morte. Padre, sua bênção. Eu tenho síndrome do pânico, a morte trágica ou morrer em pecado mortal. Essas são a que dá medo. Esses são os motivos que dá medo na minha vida. Tá vendo? Irmãos e irmãs, normalmente nas minhas homilias, nas santas missas, eu procuro sempre trabalhar muito isso. Eu sempre falo, olha, se eu falar que eu não tenho medo nenhum de entrar em óbito, se Deus de repente me chama de alguma maneira, através de algum caminho, ou de uma enfermidade, ou de um acidente, eu não sei, não é? Se eu falar que eu não tenho medo nenhum, nada passa dentro de mim, eu estaria mentindo. Porque se o próprio Senhor Jesus, Ele teve medo.
Só que eu costumo dizer nas minhas homilias, como esse testemunho desse rapaz também, né? Ele está dizendo, o meu maior medo não é deixar esse mundo aqui. Não é deixar essa casa hoje temporária que um dia ressuscitará. O meu maior medo é que se Deus me chamar hoje, eu não sei se eu vou chegar na vida eterna, por causa dos meus pecados. Mas oxalá Deus te encontre, na caminhada. Que o Senhor te encontre numa busca, numa preparação para você ter uma vida melhor. Oxalá. Então, irmãos, essa precisa ser a nossa preocupação primeira. Senhor, eu tenho medo de não te encontrar, de não te ver face a face. Vocês já imaginaram, irmãos, a gente um dia... Nós sabemos que nós estamos dentro do tempo e que logo nós vamos embora. E nós também corremos uma possibilidade, temos essa possibilidade de nunca encontrar a Deus, de nunca ver a Deus e nem ver aqueles que participaram da nossa vida aqui na terra. Que tristeza é essa? Por isso que o Senhor nos chama para a gente buscar a justiça. Os justos verão a Deus. Essa é a palavra dele, é fé. É fé. Não é? Então, nós vamos ver também daqui a pouquinho no catecismo da nossa igreja que um dos motivos que leva ao pânico, ao medo de morrer, olha só, o catecismo vai afirmar, é quando a nossa consciência sob a ressurreição, ela ainda não está bem preparada, ela não entendeu. Se eu não entender bem as palavras do nosso Deus a respeito da vida eterna, da ressurreição, eu vou ter medo de morrer. Eu vou ter medo de deixar esse mundo. Eu tenho medo que meus filhos morram. Eu tenho medo que meus netos morram. Eu tenho medo que a minha esposa morra. Não é? Então, assim, nós precisamos trabalhar isso em nós, como cristãos, como aqueles que creem Cristão significa, eu creio no Cristo ressuscitado, crucificado, que morreu, mas que ressuscitou. Ora, pera lá. Nós não estamos falando de alguém que não ressuscitou. Irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria esta fé. Nós estaríamos perdendo o nosso tempo com programas na televisão, com uma rede católica como essa. Se a ressurreição ela não for um fato, onde o próprio Senhor Jesus, ele testemunhou, aí sim, seria vão todo esse tempo nosso, as missas, os grupos de oração, os terços de Nossa Senhora. Não, meus irmãos, nós temos aonde apoiar a nossa vida, a nossa fé. Olha o testemunho dessa mãe. Guarda o testemunho dessa mulher. Uma mulher que nós podemos ver o sorriso dela, até a covinha dela. Não, mas eu sei, olha a fé, isso é fé. Fé é um dom do batismo. Eu sei que um dia nós nos encontraremos. Eu sei que um dia verei a Deus. Que esses sofrimentos que nós estamos passando aqui não se comparam àquilo que Deus vai nos dar. Mas nós temos que fazer por onde? Olha, você precisa fazer por onde? Busca essa caminho. Comece a buscar esse caminho. É isso que nós estamos firmando nessa manhã de sábado a respeito da alegria da ressurreição. Eu espero você no próximo bloco, nós vamos continuar com muita alegria. Tamo junto. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então O quê? um céu de luz e verei que há em plena glória vitorioso que vive e reina o meu Jesus, porque Ele vive